Paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um conteúdo para a nossa querida e amada escola dominical, mais carinhosamente tratada por todos nós como EBD. Estamos aqui para trazer esses subsídios da escola bíblica dominical referente a essa lição bíblica, essa aqui que você vê aí na tua tela. A lição da CADB, que é do currículo das Assembleias de Deus aqui em Belém do Pará, da qual é presidida pelo querido e amado pastor Samuel Câmara. E esse trimestre, a gente está fazendo esses comentários relacionados a essas lições que vai falar muito sobre Gálatas. Aliás, Gálatas e Efésios. Vai trazer um apanhado geral da carta de Paulo aos Gálatas e aos Efésios. Então a gente vai aprender muita coisa boa, a gente vai aprender a ser igreja, a ter doutrina, a ter reverência, a saber como se conduzir, como conduzir-se nessa caminhada cristã propriamente dita, onde o cristão vai saber manejar as suas armas espirituais, porque nós sabemos que as armas da nossa milícia, elas não são humanas, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, como eu fiz ontem um vídeo trazendo a apresentação da lição bíblica deste currículo da PEC, que é o programa de educação cristã continuada. É uma visão que o nosso pastor Samuel Câmara teve de colocar essa lição para trazer um apanhado geral, trazer uma abordagem mais abrangente, mais ampla, um currículo onde o irmão ele vai concluir em 7 anos toda essa temática aqui, ó. Tudo isso o irmão vai estudar detalhe por detalhe. E a gente vai estudar, como eu fiz ontem um vídeo de apresentação, amados, da qual nós fizemos uma amplitude, trazemos um apanhado geral das 13 lições que serão tratadas. Como eu havia falado, não deu para a gente gravar a lição de número 1, mas a gente já vai se adequar e gravar. E agora nós vamos trazer a lição de número 2, que é amanhã, domingo, dia 13 de abril de 2025. 13 de abril de 2025, que vai falar sobre Evangelho, lição de número 2, Gálatas. Aí vai estar lá no capítulo 2 de Gálatas, Evangelho, graça e circuncisão. O textuário diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, os irmãos lá tiveram... O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 2 sobre esse acontecimento, da qual ele foi colocado, juntamente com o irmão Barnabé, eles foram colocados como pregadores, pregoeiros da palavra para os gentios. É por isso que o apóstolo Paulo também é constituído e é chamado carinhosamente por apóstolos gentios. Pedro e os demais ficaram ali evangelizando, pregando, ganhando os judeus de sua nação. E Paulo tratou de ser usado para ganhar não só a nação judaica, como foi falado para ele lá em Atos, capítulo de número 9, quando Jesus fala para ele que ele iria pregar o evangelho entre os gentios e reis e os filhos de Israel. E lhes mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então ele propagou, ele foi pregando o evangelho, só que mais propriamente ele foi
ele foi levado a ser o evangelista, ao pregador, ao missionário, levando as boas novas de salvação para os gentios. Então ele faz essa pequena fala aqui, enaltecendo, engrandecendo e bendizendo os irmãos ali, juntamente com Tiago, Cefas e João. Então esses irmãos foram por um lado, pregando o evangelho, foram ganhando almas, ganhando discípulos, e Paulo foi para o outro caminho. Não obstante, o apóstolo Paulo foi um grande missionário, fez suas três viagens missionárias ali, ganhando muitas almas para Cristo, porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todos, como ele diz lá, do judeu e também do grego. Porque não todas as nações deste mundo são suscetíveis a ouvir a palavra de Deus, e nós somos os pregoeiros também da palavra de Deus, trazendo a salvação para as demais pessoas. Você vai ler na sua classe, você vai ler Gálatas capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 a 21. Você vai ler em sua classe, você vai tematizar, você vai falar um pouco sobre, fazer um resumo um pouco sobre esse capítulo de número 2. Já é bom o professor já ter em mente todo o assunto que foi falado no capítulo 2 daqui de Gálatas, para poder expor, para poder esmiuçar, explicar, tirar dúvidas dos alunos. Para quê? Porque é escola bíblica, é ensino. Então, se é ensino, tem que ser aprendido, tem que ser debatido, tem que ser conversado, tem que ser trocado ideias. Não é só um irmão falando, não é só o irmão debatendo, não é só o irmão que tem a oportunidade de falar, ele tem que colocar espaço para outras pessoas também falarem, para outras pessoas também levarem seu conhecimento à sala de aula. Haja vista que o nosso tempo não é muito longo, é um tempo resumido. Às vezes tem classes que são 35 minutos, 40, 45, enfim, passa rápido, como já está em 7 minutos o nosso vídeo aí, e a gente vai acelerar um pouco mais. Na introdução, você vai achar assim: Paulo defende seu apostolado em um acalorado embate com os judeus. Os judaizantes recebem o reconhecimento dos apóstolos quanto à sua missão entre os gentios. Os judaizantes tentaram disseminar a ideia de que o evangelho pregado por Paulo era distinto daquele proclamado pelos apóstolos de Jerusalém, em uma clara tentativa de semear discórdia no círculo apostólico. Veja só, o apóstolo Paulo fala sobre isso, numa clara tentativa de semear a discórdia entre os discípulos, entre a comunidade apostólica, entre o círculo apostólico. Então veja bem, olha o que acontece. Hoje é a mesma coisa. Muitos tentam disseminar, muitos tentam semear o quê? Implantar suas ideias, suas temáticas, seus pensamentos, seus pontos de vista, desvirtuado, irmão, desvirtuado, fora dos limites do Evangelho, fora dos limites de Cristo, fora do que foi ensinado, fora do que foi estabelecido pelos apóstolos. Por isso que às vezes há muitas discórdias. Há um grupo que quer isso, há um grupo que quer aquilo, há um grupo que pensa desse jeito, há um grupo que pensa de outro jeito. E acaba ninguém se entendendo, acaba ninguém se entendendo nada. E o evangelho fica confuso, o evangelho fica embaraçado, a pregação fica aquém do que se deveria, o ensino, enfim. A igreja não consegue crescer, a igreja não consegue se robustecer, se fortificar na graça e no conhecimento de Deus, porque às vezes as pessoas tentam implantar as suas próprias ideias, as suas próprias teorias. E isso é prejudicial, meu amado. E isso é prejudicial e muito para o crescimento da igreja, para o crescimento do evangelho, para o crescimento da palavra de Deus. Seguindo. No entanto, Paulo demonstra que o evangelho que ele anuncia provém de Deus. Posteriormente, a carta, o Concílio de Jerusalém,
ratificou que os gentios não estavam sujeitos à lei mosaica, incluindo a circuncisão como condição para a salvação. Você vai encontrar essa leitura também lá em Atos 15, da qual o Tiago, o irmão de Jesus, faz ali, ele era o líder daquele concílio, daquela reunião, daquele conselho ali que foi para tratar. Ele fala sobre o sangue sufocado, fala sobre a prostituição, sobre a idolatria. Ou seja, porque ali estava se criando um círculo onde as pessoas que aceitavam a Cristo teriam que se circuncidar, ou seja, cortar a pele do seu prepúcio, principalmente o homem. Claro, somente o homem que fazia isso, a cerimônia da circuncisão. E outros ritos da lei mosaica também. Então só existiria a salvação, aquela pessoa que aceitou a Cristo como Salvador, só seria salvo se seguisse a lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés. Só que eles esqueceram, olha, era a igreja de Cristo, o que Jesus já havia ensinado, o que Jesus já havia colocado na mente deles. Jesus passou 40 dias, irmãos, ensinando tudo concernente ao reino de Deus. Só que o tempo foi passando, os irmãos foram querendo implantar as suas ideias, aí acabou que Paulo teve que colocar na mesa, colocar em pauta tudo que deveria ser feito. E ali foi feito o concílio, ali foi feita a reunião, e as coisas foram sendo acertadas. Então, amados, hoje em dia, nas igrejas, tudo tem que ser acertado à luz das escrituras sagradas, à luz da palavra de Deus. Então, eles tinham que lembrar que quando Jesus dá o último brado, o brado de vitória ali na cruz do Calvário, diz: Pai, está consumado, está terminado, a obra da redenção está terminada. Ali, não, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, ou seja, a obra da redenção foi feita. Não existia mais nenhuma ritual, nenhum rito, nada que pudesse impedir que o homem acessasse a Deus. E eles estavam trazendo coisas... Não estamos invalidando a lei de Moisés, não estamos invalidando aqui o pensamento, os ensinos que Moisés ensinou. Mas Jesus queria mostrar que ele era a própria personificação da lei. Ele era o que sabia da lei, porque ele cumpriu a lei na prática. Não foi só de palavras, não foi só de escrita. Jesus cumpriu a lei na sua própria vida, com a sua própria vida, com a sua própria morte. Então não era mais para haver esse preconceito, ou esse conceito preconcebido de que somente aqueles que serviam a Jesus com as suas atribuições, a lei mosaica, judaizante, enfim, é que seriam salvos. E não é isso. A palavra de Deus não ensina assim. Ponto 1. Defesa do Evangelho em Jerusalém. Tendo em vista os ataques por parte dos judaizantes, Paulo vai até a Jerusalém para um encontro com a liderança apostólica. Então, é por isso que a liderança apostólica tem que se reunir. Não é para debater política, não é para debater outros temas fúteis, não. É para debater temas em que o Evangelho de Cristo venha a ser propagado. É para debater temas, pauta da família, enfim, sexualidade e outras coisas mais, para que haja proveito, para que haja crescimento, para que o reino de Deus não venha a ter prejuízos, como acontece hoje em dia em muitos meios evangélicos. Viagem revelada a Jerusalém. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Deus direcionou que Paulo fosse a Jerusalém a fim de encontrar-se com a liderança apostólica da igreja. Então ele, como eu falei, ele foi com a liderança da igreja, se encontrou lá com eles, trataram os assuntos. Há uma parte que Paulo diz que resistiu firme a Pedro, porque Pedro estava irrepreensível. Então veja bem, irmãos,
Aí, como eu falei no começo, a igreja não é composta de pessoas, pessoas infalíveis, pessoas perfeitas. Só que isso não é motivo para que se haja uma bagunça, para que se haja um disse-me-disse, uma fofoca, contendas, discórdias. Não. A igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, tem que estar sempre unidas no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Por que a igreja apostólica, no começo, quando foi batizado com o Espírito Santo, passaram aqueles dias em oração fervorosa e foram batizados? Porque eles estavam unidos com o mesmo propósito. Qual era o propósito? Qual era o pensamento deles? Era ser batizado com o Espírito Santo. É o revestimento que viria do alto. Como Jesus falou, não saiam da cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram ali orando, buscando, clamando, até que o Espírito Santo desceu sobre cada um deles e o Evangelho foi propagado com mais eficácia. E mais na frente você vai ver em Atos de ler que eles estavam sempre sendo cheios do Espírito Santo. A igreja sempre estava sob a influência do Espírito Santo. E no momento que às vezes eles deixavam um pouquinho, assim, pouca coisa fora do eixo, aí vinha lá o homem de Deus, cheio do poder, e ajeitava, aparava as arestas que estavam ali erradas. Então Paulo vai para lá para tratar esses assuntos. Paulo não foi convocado para ir a Jerusalém, tampouco foi pedir permissão para continuar a anunciar o Evangelho. Ele queria esclarecer o trabalho que fazia e assim livrar-se da perseguição dos judaizantes. Porque Paulo no começo ele foi muito perseguido, Paulo no começo ele foi muito odiado até. Eu creio que muitos desconfiaram da conversão dele. É normal. Um homem que seguia a igreja no sentido de perseguição, de mandar prender, mandar matar, foi testemunho ocular da morte do Estevão e não fez nada, absolutamente nada, para evitar a morte de Estevão. Mas lá na frente, ele foi o quê? Ele foi um grande pregador do Evangelho. Ele foi um grande ganhador de almas. Foi um homem usado por Jesus. Quando ele cai na estrada de Damasco, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? E ali Jesus transforma aquele homem da água para o vinho, e vinho da melhor qualidade. Transforma ele em um grande propagador do Evangelho de Cristo. Então, o ponto 2, os falsos irmãos. Existem falsos irmãos. Se existem os verdadeiros irmãos, os falsos também existem. E isto por causa dos falsos irmãos que entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então, muitos irmãos são falsos. Ali, Paulo expõe a falsidade dos irmãos, ficam te analisando, vendo a tua forma de conduta, a tua forma de pregar, a tua forma de agir, a tua forma de falar, a tua forma de viver o Evangelho. Claro que a gente não vai viver de aparência. Tipo assim, na igreja é uma roupa, na rua, no mundo é outra. Certa vez eu vi uma irmã, não vou citar nome, mas eu não sabia nem que ela era irmã. Quem me falou foi uma parentesca minha, aliás, a minha sogra e a minha esposa. Eu só abrindo esse parênteses rapidinho e já volto ao assunto. Aí vi essa pessoa, vestes mundana, uma jovem ainda, roupas minúsculas, enfim. E na igreja, ela pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho não. No momento do culto, fazendo a pregação. Aí eu fico pensando, não é que eu esteja julgando a irmã. O problema é dela, ela se veste do jeito que ela quiser. Não é roupa que vai salvar. Mas o testemunho conta muito. Eu olhei
E a minha irmã, a minha esposa também viu, e depois ela falou que era uma irmã, uma que prega ainda o evangelho. Ou seja, a forma que ela estava vestida não estava condizente com o que ela representava. Porque na igreja há um cabide. Ela tem um cabide de roupa de crente para ir para a igreja, e tem um cabide de roupa, um guarda-roupa só de roupa como andar com um piriguete gospel. Infelizmente, essa que é a palavra que eu tenho que falar. E os homens também. Muitos homens que andam com roupinha apertadinha, coladinha, enfim. Parece assim que entraram dentro de um funil e colocam uma roupa muito justa, muito apertada, camisas apertadas, calças apertadas. Isso não é de Deus. Isso é a aparência do mal. Porque quem se veste assim, desse modo, quem copia, quem tem que copiar a igreja é o mundo. E não é a igreja, quem tem que copiar a igreja é o mundo, e não é o mundo. Aliás, quem tem que copiar, é isso mesmo, o mundo tem que copiar a igreja, não é a igreja que tem que copiar o mundo. Lembrou? Entendeu? Quem tem que copiar a igreja, seguir o modelo da igreja é o mundo. É o mundo que tem que olhar para a igreja e ver como exemplo. E não é a igreja que tem que copiar o mundo, não é a igreja que tem que seguir os moldes do mundo. Porque senão fica difícil. Fica difícil pregar o evangelho. Diante da liderança apostólica, Paulo denuncia que ele chamou de falsos irmãos. Quem eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Eram os judaizantes que, embora se passassem por cristãos, demonstravam viver uma fé fingida, se diziam convertidos a Cristo, mas estavam envolvidos até a alma nos ritos judaicos. A intenção deles era convencer os gentios convertidos a Cristo a aderir às práticas judaicas como condição para a salvação. Os judaizantes não acreditavam na salvação como um dom divino, sendo possível apenas pela fé. Por isso, o apóstolo Paulo os considerou pseudos cristãos ou falsos irmãos. Falsos crentes, falsos irmãos, falsos cristos, que apenas acreditavam que a salvação viria se eles seguissem os ritos judaicos e não a fé, o dom de Deus. O evangelho é superior aos homens. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada se acrescentaram. Depois de bater forte nos legalistas, Paulo comenta a respeito de Pedro, Tiago e João e companhia. Tudo nos leva a crer que existia uma certa veneração em relação a esses líderes. Então, tudo leva a crer. O autor colocou aqui, ele não está afirmando, tudo leva a crer. Ou seja, supõe-se que existia uma certa veneração, uma certa consideração grande por quem? Por Pedro, Tiago e João e companhia. E Paulo chega lá para ele, calma, quem é que tem que ser adorado aqui, quem é que tem que ser colocado em evidência é Cristo, é o Espírito Santo, é o Pai, não é o homem. Embora reconhecesse a importância desses líderes, o apóstolo não os considerou superiores a ele quanto à compreensão do Evangelho. Ele os respeitava e até se considerava menor do que eles, mas só se subordinaria aos apóstolos originários enquanto estes estivessem a viver o genuíno Evangelho do Reino. Paulo rechaça veemente o culto à personalidade muito comum hoje em dia. Então, às vezes, você tem um ídolo. Eu vou ter que falar a verdade, vou ter que rasgar o verbo. Às vezes, amados, muitos estão aí idolatrando pregadores, cantores, pastores, missionários, bandas, músicos, enfim. Mas quem tem que ser adorado, quem tem que ser engrandecido é Jesus. Jesus que é grande, Jesus que é poderoso. Então, como o autor colocou aqui, ele os respeitava até, considerava menor do que eles, mas só se subordinaria, eu vou gravar aqui, irmão, mas só se subordinaria
aos apóstolos originários, enquanto estes estivessem a viver o genuíno evangelho do reino. Então não fique com medo, não fique temeroso, não tenha medo. Se o teu pastor, se o teu professor de escola dominical, se o teu líder, se o teu discipulador, ele não está vivendo o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, se ele está vivendo somente de aparência, não tem porquê, eu vou falar enfatizando, não tem porquê você ser subordinado a ele. Não tem porquê você prestar-lhe obediência a ele, porque ele não está obedecendo a Cristo. Ele está obedecendo a um outro líder. Ele está obedecendo a ordem de outra pessoa que não é Jesus. Então, se você estiver obediente a ele, infelizmente você vai no mesmo caminho que ele. Você vai trilhar o mesmo caminho de ladeira abaixo que ele está indo. Então, é melhor você cair fora. É melhor se você se mandar e salvar a tua alma antes que seja tarde demais. Falei. Pronto, falei. Ponto 2. O único evangelho para judeus e gentios. Após o argumento de Paulo, a liderança aprova o seu apostolado entre os gentios. O evangelho da incircuncisão, ou seja, onde não há necessidade de se cortar, de se fazer os ritos judaizantes. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão. É importante salientar que não havia dois evangelhos diferentes. Um para os praticantes da circuncisão, os judeus, e outro para os chamados incircuncisos, ou gentil, aquele que não é judeu. Contudo, fica claro que os apóstolos de Jerusalém aprovaram o trabalho missionário de Paulo, inteiramente voltado para os povos não pertencentes à comunidade judaica. De posse da ratificação do seu apostolado entre os gentios, Paulo avança contra os legalistas que insistiam em impor a circuncisão aos gentios convertidos. Aqui cabe uma retomada no versículo 3, onde Paulo se refere ao fato de que nem Tito, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo levou Tito para o encontro propositalmente. Os defensores da circuncisão para os gentios foram vencidos e Tito foi fundamental para essa vitória paulina. Então, Paulo expôs, veja só, Paulo veio depois do discípulo de Cristo. Paulo veio posteriormente e Paulo entendeu perfeitamente que era o evangelho de Cristo. Paulo entendeu perfeitamente como era que deveria ser pregado o evangelho, como era que deveria ser conduzido a igreja do Senhor, como era que deveria ser conduzido aqueles que estavam aceitando a Cristo como Salvador, que estavam vivendo o pleno evangelho. Como foi falado aqui, não existia dois evangelhos. Não existia duas boas novas. Existia um evangelho, o evangelho do reino de Cristo. Existia as boas novas de salvação. Então estavam misturando, fazendo uma salada, fazendo um verdadeiro embrulho e trazendo divisão, trazendo confusão. Onde há o Espírito de Deus, não existe confusão. Onde há o Espírito de Deus, não há lugar para fofoca, não há lugar para... Eu não estou aqui pregando a perfeição, irmão. Pelo amor de Deus. Mas não há lugar para confusão. Não há lugar para contendas. Tudo se esclarece. Tudo, na obra do Senhor, a gente sempre fala isso. Tudo tem que ser feito com decência e ordem. Estamos caminhando para os 30 minutos de vídeo já. Ponto 2 diz assim, Evangelho da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com gentios. É importante salientar que a circuncisão era um importante ato que integrava o pacto de Deus com a nação judaica a partir de Abraão. Era a partir de Abraão só. Era um pacto judaico. Era um pacto judaico onde Deus pactuou ali com Abraão. E quando Jesus morre, não havia mais necessidade disso. Não havia.
Jesus aboliu, ele cumpriu toda a lei. Não foi mais necessário usar esses subterfúgios. Era isso que tinha que ser entendido. Uma vez Jesus morrendo, espiando ali o seu sangue naquela cruz do Calvário, não havia mais nada a se fazer, somente cumprir a vontade dele. E ele ia direcionar através do Espírito Santo o que você ia fazer. Se estivesse errado, ele te corrige. Se estiver certo, amém. Paulo, Pedro, os fariseus e outros judeus eram circuncidados. Com o sacrifício do Calvário, inaugura-se uma nova aliança onde Cristo se torna o cumprimento de toda a lei. Então, quando Jesus morre, quando Jesus vai para o Calvário, ele cumpriu toda a lei. Ele não deixou brechas. Ele não deixou brechas nenhuma. Ele não deixou nada por se fazer. Ele não deixou nada por se cumprir. Ele cumpriu integralmente toda a lei de Deus, para que não ficasse nada fora do lugar, para que nada ficasse fora do que se deveria fazer. Amém? O ministério de Paulo é aprovado. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. A expressão a graça que me foi dada reflete a imensidão do favor divino que foi conferido a Paulo para que ele pudesse cumprir sua missão em conformidade com o trecho de 1 Coríntios 15, 10. Naquele encontro, os apóstolos de Jerusalém viram em Paulo pelo menos duas coisas. Reconheceram que outrora e perseguidor agora era uma nova criatura em Cristo. O episódio do caminho de Damasco foi um divisor de águas na trajetória de Paulo. De fato, ali houve um encontro pessoal entre um judeu legalista e a encarnação da graça salvadora. Entendemos que essa experiência de salvação é sempre o fundamento do nosso trabalho como obreiros do Senhor. Antes de nos tornarmos propagandistas das verdades do Evangelho, essas verdades devem fazer parte de nosso viver. Reconheceram que o chamamento de Paulo para a obra missionária entre os gentios era incontestável. Não havia como contestar. Paulo foi chamado diretamente por Jesus ali para pregar o Evangelho para os gentios. E não somente para os gentios, mas para todas as nações. Paulo foi comissionado diretamente por Cristo. Não havia como... Quem quisesse reclamar com Paulo, é só reclamar com Cristo. Se tivesse coragem, vai lá com Jesus. Vai, foi ele que me mandou. Não vem me questionar. Vai lá com ele. A liderança da igreja está unida pelo Evangelho, mas reconhece a pluralidade de ministérios, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Dessa forma, é inequívoco que a Igreja de Cristo é formada por pessoas de todos os povos, tribos e nações. Então, existe a diversidade de pessoas. Então, cada um tem suas particularidades, mas o Evangelho tem que atingir, tem que chegar a todas as pessoas para que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Paulo resiste a Pedro. Agora o embate é entre Paulo e Pedro. Eles estavam reunidos em Antioquia e Pedro participava normalmente das refeições junto com os cristãos gentios. Com a chegada de um grupo de judeus, Pedro recua e deixa de fazer, levando Paulo a reprovar sua atitude. Aí o mau exemplo. Quando, porém, Cefas, que era Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Eu falei no minutos anteriores que ele estava irrepreensível, mas se tornava repreensível, ou seja, tinha que repreendê-lo. Tinha que haver repreensão para Pedro, para que ele se consertasse e deixasse de legalismo. Paulo tinha a convicção de que a verdade fundamental do Evangelho era a justificação pela fé. Por isso, ele não hesitou em defendê-la a qualquer preço, ainda que isso implicasse num confronto com um dos maiores líderes da igreja, Pedro. Então não importava que esse líder era o maior
líder da igreja. Pedro era o maior líder da igreja, mas estava sujeito à repreensão, tinha que ser repreendido. Estava sujeito à correção, tinha que ser corrigido. Estava sujeito a ser disciplinado, tinha que ser disciplinado. E se tivesse que tirar ele deportar ele do cargo, como aconteceu essa semana com um grande pastor de uma conversão, por causa de escândalo sexual, ele teve que sair. Ele teve que renunciar. Correto? Tem que renunciar, tem que sair. O mal tem que sair. Não pode um pouco de fermento. Ele não pode ficar aí, porque ele vai levedar toda a massa. Na época de Paulo, o trabalho missionário da igreja estava centrado em Jerusalém, onde Cristo morreu e ressuscitou, e em Antioquia, da Síria, onde nasceu uma grande igreja gentílica, que foi base de várias ações missionárias para fora da comunidade judaica. Em Jerusalém estava o cristianismo judaico, em Antioquia o cristianismo gentílico, mas só um era o evangelho. O evangelho era só um. Existia essa divisão geográfica, mas o evangelho era só um. Não existiam dois evangelhos. Não existiam dois Cristos, era só um. Em Antioquia, Pedro se assenta à mesa com os irmãos gentios em perfeita comunhão. Em seguida, chega um grupo de irmãos enviados de Jerusalém, que certamente eram daqueles que não aceitavam que alguém fosse considerado cristão sem guardar a lei de Moisés. Pedro se mostra constrangido e passa a não mais comer com os irmãos gentios. Ao perceber a cena, Paulo repreende a Pedro na presença de todos por considerar um ato de hipocrisia. Ou seja, fingimento. Você fingir aquilo que não é. Você mostrar aquilo que você não é de fato. Sabendo, contudo, que o homem não é... Justificação é somente pela fé. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém é salvo por lei. É salvo pela graça de Cristo, pela graça do nosso Senhor. Os judeus que receberam a lei por intermédio de Moisés já achavam que a justificação diante de Deus não se dava apenas pela fé, mas era necessário praticar todas as exigências da lei. Então, Paulo estava ali para colocar em pauta, para que os irmãos não viessem a acreditar que as obras da lei eram um complemento para a salvação, um apoio, como alguns fazem hoje. É preciso acrescentar um pouco mais para que a obra de Cristo venha a ter crescimento. É um assunto meio polêmico, mas é tipo algumas igrejas que colocam um culto de quebra de maldições. Para quê, irmão? A maldição já foi quebrada em Cristo Jesus. Tudo se fez novo. Não há para que parar um culto para fazer um culto de quebra de maldições. Para quê, irmão? Para que isso? Não tem base bíblica, não tem base teológica. Cristo já quebrou todas as maldições lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. O objetivo maior da carta aos Gálatas é ajudar os cristãos daquela comunidade a permanecerem no Evangelho de Cristo, anunciando a eles pelo apóstolo, ou seja, que o pecador é aceito, perdoado, recebido por Deus, justificado de seus pecados mediante a fé no sacrifício substitutivo de Jesus na cruz. Eles precisavam entender que o martírio de Cristo foi completo e definitivo, ou seja, não precisou de mais nenhum calço, irmão, não precisou de mais nada. O sacrifício de Cristo foi suficiente e a graça de Deus é que nos salva. Crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui teve um erro de escrita. Esse texto nos ensina que a morte para a lei equivale à crucificação com Cristo, que é participação na sua morte e na sua vida. A morte para a lei se dá por causa da nossa identificação com a morte de Cristo. Esse processo, o crente vai sendo transformado pelo Espírito de Deus na natureza ética e moral de Cristo, cuja vida vai se expressando por intermédio dele.
Então ele vai mudando o nosso caráter, vai mudando o nosso jeito de ser, vai transformando, vai nos moldando, vai nos lapidando, vai nos trabalhando para sermos a imagem e semelhança de quem? De Cristo. Então o Espírito Santo que nos ajuda, o Espírito Santo que nos auxilia. Então, amados, aqui fica a nossa resumão da nossa aula de hoje. Espero que os irmãos tenham compreendido, tenha sido claro. Vocês vão tirar as dúvidas lá em sua classe. E eu já peço aqui para que você continue aí no nosso canal, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, dando like, enfim, para que o irmão venha trazer mais conteúdos aqui para o canal. Se inscreva, deixa Deus te usar, taca o seu dedo lá no botão e se inscreva e compartilhe mais uma vez. Fica aqui meu abraço, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.